Olá! Sejam bem-vindos à última live da semana Paz de TDAH. A live de encerramento dessa semana incrível que nós tivemos. Uma semana repleta de informações, conhecimentos compartilhados, histórias, relatos de muitas famílias que enfrentam desafios muito parecidos com os que você enfrenta. Mas, sobretudo, foram histórias de superação, de transformações, de mudanças. Coisa linda, foi muito lindo tudo que vivemos. Desde a jornada TDAH infantil e adolescência, lá no comecinho da semana passada, até hoje, 26, deixa eu ver, hoje é 26 de janeiro, né? 26 de janeiro, é isso aí. Quero já iniciar esta live agradecendo a todos que participaram de todas as lives, a todos que estiveram presentes nas aulas da Jornada TDAH Infantil, a todos que se inscreveram no curso Fazendo as Pazes com o TDAH. Foi lindo, foi muito lindo, muito, muito lindo. O pessoal tá falando que eu tô sem áudio, é isso mesmo? Vocês não estão me ouvindo, não? Tô falando sozinha aqui? Vocês estão me ouvindo? Ou é só uma pessoa que não tá me ouvindo? Só sinaliza aí pra eu ficar igual doida aqui, ó, achando que eu tô arrasando e tô falando sozinha. Sinalizem aí, vocês estão me ouvindo? Tô. Juliana disse que tá com. Camila disse que com tem áudio sim. Ah, então tá. Então acho que é alguém que tá sem áudio aí. E não, todo mundo. Falei, eita pega, será que eu tô aqui falando igual uma doida e ninguém tá ouvindo o que eu tô falando? Bom, hoje pra encerrar a Semana Paz de TDAH... Olha, suando aqui, ó. Suando bigode, literalmente. Eu vou conversar com a Márcia. Márcia, a Márcia já tá aí. Se ela tiver, me dá um ok pra eu saber qual é o Instagram da Márcia. Só sinaliza aí, Márcia, que daí eu te chamo, tá bom? E até antes de eu chamar a Márcia, quero bater um papinho com vocês e dar alguns recados importantes. O primeiro deles é que as inscrições para o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho estão abertas, porém, todavia, se encerram hoje. Hoje é o último dia para você tomar a sua decisão, para você se inscrever no curso Fazendo as Pazes com o TDAH. Semana que vem a gente já tem mentoria no dia 3 de fevereiro. Vai acontecer a primeira mentoria comigo, euzinha aqui, ao vivo, com os novos alunos, para turbinar todo o aprendizado desta galera nova que tá entrando aí, da turma 12 do curso Fazendo as Pazes com o TDAH. Então, a gente precisa iniciar esse curso. Por isso que hoje as inscrições se encerram. Márcia Silva é o Instagram dela, é isso? Márcia _SLVAA, tá? Eu vou procurar ela aqui. Então, gente, bora lá. Toma a sua decisão, não fica aí adiando este momento importante. Eu sei que a sua vida tá de cabeça para baixo, que você tá enfrentando muitos desafios, eu sei que é difícil, eu sei disso tudo. Reconheço, valido, legitimo a sua dor, eu entendo. Só que você precisa fazer alguma coisa para mudar isso, né? Você precisa se movimentar, você precisa iniciar um processo de transformação aí. E eu tô te fazendo um convite especial para te ajudar nessa trajetória. Então, se achegue, vem fazer parte da próxima turma do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Você pode comentar aqui, eu quero. Vou até aqui, ó. Deixar, comenta aqui, eu quero, para receber todas as informações do curso. Você vai comentar, eu quero, aqui mesmo. Você vai receber todas as informações, eu vou te mandar uma mensagem, tá? E aí depois você vai lá dar uma olhadinha no seu direct, nas suas mensagens, pra você olhar. Bom, antes de eu chamar a Márcia, eu quero falar uma coisa assim importante que eu até postei hoje de manhã, não sei se vocês viram. Eu fiz um post lá com um videozinho, com um vídeo com eu escrevendo sim, mas com vários nãos. E
quando eu tava postando esse vídeo, né, eu tava pensando, caramba, né? Como a vida das pessoas, como você, mãe, pai de uma criança com TDAH, avó de uma criança com TDAH, tia de uma criança com TDAH, como você tem uma dor que é urgente, que precisa de uma solução, que precisa ser cuidada. A sua dor pede urgência. E os seus desejos também pedem urgência. E o que eu quero dizer com isso? Que você tá sofrendo tanto que você não tá aguentando mais. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe dizendo: Paula, eu não sei se eu vou ter saúde mental pra aguentar tudo isso. Eu não sei se o meu emocional tá muito abalado. Eu me sinto à beira do abismo. Eu tô muito cansada. O que significa isso? É uma urgência, é a dor pedindo socorro. É a dor pedindo socorro. Dizendo, eu não aguento mais. E ao mesmo tempo, tem muitos desejos que moram aí, que habitam o seu coração, que também pedem urgência. Desejos do tipo: eu preciso ajudar o meu filho a ir bem na escola. Eu quero que o meu filho se desenvolva bem na escola. Eu quero que o meu filho tenha amigos. Eu quero que o meu filho se relacione bem com os meus familiares. Eu quero que o meu filho se relacione bem com os colegas da escola. Eu quero que o meu filho se sinta capaz. Eu quero que o meu filho se sinta bem, se sinta feliz. É o seu desejo pedindo urgência. E junto com tudo isso, você está o tempo todo exposto a críticas de muitas pessoas. Críticas de quem está perto de você, seu marido, sua esposa, seus irmãos, seus pais, familiares, amigos, escola. E também críticas de quem é estranho, alheio, de quem passa pela tua vida, mas te julga, mas aponta o dedo na tua cara, ou cochicha com o amigo do lado. Você viu o que aconteceu? Olha que absurdo. Isso aumenta a sua sensação de fracasso, isso aumenta a sua sensação de impotência, isso, enfim, faz com que você se sinta a pior mãe do mundo, o pior pai do mundo, faz com que você tenha cada vez menos paciência, menos tolerância, porque você sente essa pressão como um elefante aqui nas suas costas. E aí, ao sentir essa pressão, você acha que você precisa fazer alguma coisa com isso. E você quase que ouve o que as pessoas dizem pra você: ei, seu filho é muito mal educado. Você precisa dar limite pra eles. Uma boa surra resolve. E aí você começa realmente a achar que essa é a solução. Que é isso, que é sobre isso. Então você se sente tão pressionada que você começa a ter cada vez menos paciência. Você começa a ter menos tolerância. Você fica mais explosiva. Gente, o exercício da sobrevivência começa a ficar pesado para pais de crianças e adolescentes com TDAH. E aí, num mundo assim, numa sociedade como essa, a gente já acorda perdendo, a gente já acorda devendo, a gente já acorda em débito. Porque o mundo tá te cobrando, a escola tá te cobrando, os profissionais estão te cobrando, o seu filho tá te cobrando, seu marido tá te cobrando, tá todo mundo te cobrando. E você quer o quê? Gritar, sair correndo. Sem olhar pra trás. Porque você tá cansado. Porque você tá muito cansado. O que eu preciso que você saiba? Que tudo isso pode mudar. E um passo importante para mudar tudo isso é entender que, assim como o seu filho está aprendendo a ser gente, assim como o seu filho está se desenvolvendo internamente e externamente, assim como o seu filho tem um cérebro totalmente imaturo, um cérebro em desenvolvimento, um cérebro que tem diversas alterações e ele não sabe fazer diferente mesmo que ele queira, você também não sabe fazer diferente mesmo que você queira. Você, neste processo de ser mãe ou pai de uma criança com TDAH, você também é um aprendiz. Você também está em desenvolvimento. E ter um filho é uma descoberta eterna. Você está sempre descobrindo algo novo sobre a maternidade, sobre a paternidade. Você não sabe tudo. E você nunca vai saber. Porque esse processo, esse movimento do aprendizado, ele é constante e para todo sempre. Amém. Você precisa entender isso.
Então, vale muito mais a pena você assumir a posição de que, caramba, tudo isso que eu tô vivendo é muito louco. Tudo isso que eu tô vivendo é muito estranho. Eu não tô preparada pra viver tudo isso. É estranho amar meu filho. É estranho amar a minha filha desta forma. Eu tô tendo dificuldade em construir esse amor incondicional. Porque fácil, minha gente, é amar uma criança que obedece, que coopera, que ajuda, que colabora. Uma criança que atende às suas expectativas, que vai bem na escola, que tem amigos, que obedece. Agora, amar uma criança desafiadora, que tem diversos prejuízos. Uma criança que não vai bem na escola, uma criança que não gosta de fazer lição de casa, uma criança que não gosta de tomar banho, uma criança que não gosta de escovar o dente, uma criança que é desorganizada, uma criança que briga com os amigos, uma criança que desafia os pais, que xinga, que bate, que grita, que se joga no chão. Amor, isso é muito difícil. É muito difícil. Isso não é natural, não. É estranho. É desafiador. É estranho você ter que abrir mão de tudo aquilo que você considera certo. De tudo aquilo que você construiu a sua vida inteira. De tudo aquilo que você criou de expectativa, de todas as suas expectativas criadas. É extremamente estranho você ter que se abrir para o novo. Você ter que aprender a ser a mãe que o seu filho precisa. Você ter que aprender a ser o pai que o seu filho precisa. É estranho. Assuma isso. Vai ficar mais leve para você. Assuma essa estranheza. Assuma esse diferente. Assuma e entenda que você não tem as respostas para todas as angústias e para todas as perguntas complexas que a vida te faz, para todos os desafios que a vida apresenta. Você não tem e tá tudo bem. A saída desse labirinto de estranhezas é aceitar que você deve sim se tornar uma mãe e um pai aprendiz. É aceitar que você deve sim obter conhecimento. É aceitar que você deve sim se capacitar para ser uma mãe melhor. Não só para o seu filho, mas para você. Para você se sentir bem. Para você se sentir feliz, mais leve. Essa é a saída desse labirinto de estranhezas. É possível fazer diferente. É possível ter uma relação mais leve, mais equilibrada com o teu filho. É possível. E é possível que isso aconteça a partir de hoje. Você pode construir essa relação mais leve e equilibrada a partir de hoje. Eu quero ter a sua companhia no curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. Eu só preciso que você queira também. Comenta aqui, eu quero, que eu vou te passar todas as informações, certo? Agora vamos ouvir Márcia, aluna do curso Fazendo as Pazes com TDAH, que já tá aqui. Márcia, tô te mandando. Eu começo a falar, daí eu me empolgo, entendeu? Pessoal que quer saber valor, forma de pagamento, comenta eu quero, que eu vou te mandar todas as informações. Marcinha! Aê! Meu Deus, ficou tudo azul aqui pra mim, Márcia. Márcia, você tá aí? Alô? Paula Frade chamando. Marcinha Câmbio. Márcia, eu já te chamei, você tá aqui ao vivo comigo, mulher de Deus. Márcia. Oh, meu pai amado, como é que eu faço? Márcia, a gente já tá te vendo, tá tudo azul. Aê! Uou! Tudo bem? Oi, Paula, tudo bem? Obrigada. Você tá
Obrigada por essa Márcia. oportunidade. Obrigada a você pela oportunidade de te ouvir e de aprender um pouquinho com a sua história. Tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui presentes vão se encorajar e se agigantar com o seu relato, viu? Muitíssimo obrigada por isso. Que bom. O que eu puder repassar para as outras mães, o que eu aprendi, o que eu vou continuar aprendendo, vai ser para mim muito satisfatório, porque é uma luta muito grande. É uma luta muito grande. Conta um pouquinho, Márcia, para o pessoal que está aqui, quem é você? Fala do seu filho, conta como é que vocês chegaram até aqui. Compartilha um pouquinho com a gente. Então, Paula, eu conheci você através de uma amiga minha que diagnosticou o filho dela, e as comparações que nós fizemos uma com a outra com nossos filhos, falei assim, pera lá, tem alguma coisa errada. Eu acho que o meu filho precisa de ajuda, eu preciso ajudá-lo de uma outra maneira, porque da maneira que eu estou fazendo não está certo, não está correto. Eu tentar corrigir ele com punições, isso não estava ajudando. Muito pelo contrário, só estava piorando a situação. E eu estava saindo do controle. Controle comigo mesma, controle com ele. E assim, hoje ele tem 8 anos e ele sempre foi uma criança muito hiperativa, muito agitada, tanto na escola, quanto com as reuniões com coleguinhas, reuniões em famílias. E eu tive sempre aquela reclamação de aquele menino custoso, aquele menino atentado, aquele menino que não tem limites. E acabava via ele dessa forma, da maneira que as pessoas me descreviam ele. Eu não via o meu filho como o meu filho é. Eu via o meu filho como as pessoas descreviam ele. Então, por esse motivo, eu julgava muito o meu filho pela descrição das pessoas. Isso acabou fazendo com que eu me tornasse uma mãe agressiva, uma mãe sem controle emocional, sem controle de nada, porque eu acabei perdendo o controle de tudo isso, devido a ter dado tantos ouvidos do que o meu filho era perante as outras pessoas. E ele começou essa fase dele desde o início da escola. Eu acho que começa essa fase mesmo dentro da escola, né? É na escola que começa a gente ver as situações, como que é a criança, como é o agitamento dele, como é que é o comportamento dele perante os colegas, na sala de aula e tudo. Só que para mim, eu via ele assim, toda criança é assim. Ele pula, ele corre, ele brinca, ele dá pirueta em cima do sofá, dá pirueta em cima da cama, ele escala parede. Falei, tá legal, meu filho, né, tem saúde gigantesca, né, tá até escalando parede, saúde gigantesca, beleza. Só que não era bem assim. Isso começou a me dar prejuízos, e muito prejuízos. Os prejuízos, principalmente, começou a vir no meio familiar e na escola. Só que como eu achava que, isso é coisa de criança, ele só tem 5, 6 anos, isso é coisa de criança. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo que isso já estava fugindo do controle dele, do controle emocional dele, e também estava fugindo do meu. Aí foi quando, mas antes de eu ter o conhecimento realmente do que estava acontecendo, o que eu fazia? Eu punia, às vezes eu era até agressiva com ele. E puni ele várias vezes. Puni ele por ele bater no colega, puni ele por ele ter reclamações na escola, ter reclamações na creche onde ele ficava. E quando entrou a pandemia, foi que eu fui perceber o relato que as professoras me faziam. Porque como eu comecei a ser, além de mãe, ser professora também, né? Porque na pandemia de mãe a gente vira professora.
Aí quando eu comecei a ver que ele realmente ele não se aquietava, ele não ficava concentrado para fazer as lições, ele não parava quieto, toda hora ele ia beber água, toda hora ele ia no banheiro, toda hora ele mexia no papel, num lápis, qualquer coisa. Eu podia deixar a mesa limpinha, sem nada para ele, para tirar a atenção dele. Mas alguma coisa tirava a atenção dele. Isso me irritava muito, porque eu não tinha controle e também não tinha paciência com aquelas atitudes dele. E aí eu comecei a ver que realmente, não, então se ele é aqui em casa, ele também estava sendo na escola, e o relato das professoras estavam corretos. Só que eu comecei a me dar conta de tudo isso quando realmente os prejuízos começaram a vir até mim. Porque até então, não está prestando atenção, vamos fazer de uma outra maneira para prestar atenção. Se fosse só prestar atenção, a gente ainda conseguiria resolver de alguma forma. Só que os limites ultrapassou isso aí. Ele começou a ficar agressivo dentro de casa e fora de casa. A agressividade dele começou a ter um auge maior. Foi quando eu levei ele em psicólogo, as psicólogas fez as terapias devidas, as sessões tudo certinha, só que nem as psicólogas conseguiam enxergar no meu filho o que ele tinha. Elas chegaram, passei por duas, elas chegaram, não, seu filho tá bem, tá tranquilo, não tem nada, é só questão de disciplina mesmo. Tá, beleza. Então, né, então vou mudar. O que eu posso fazer para mudar o meu jeito de ser de mãe? E continuei sendo aquela mãe que eu era, uma mãe agressiva, uma mãe agitada, uma mãe descontrolada e sempre punindo ele. Quando acabou a pandemia, que ele voltou para a escola, aí ele já começou assim a ter os prejuízos mais elevados, porque além de desatento, ele já começou a ser agressivo, principalmente com outras crianças. Então não tinha um dia da minha vida que eu não recebia uma mensagem de uma professora ou da mulher que leva ele para a escola para mim, da van, dizendo, olha, conversa com o Arthur, ele fez isso, ele implica com todo mundo, ele mexe com todo mundo, ele derruba a mochila, derruba a garrafinha, ele atormenta todo mundo. Nenhuma criança gosta de ficar perto dele. Nenhuma criança gosta de brincar com ele. E isso foi me incomodando muito. Muito mesmo. Porque eu já não conseguia mais punir ele da maneira que eu punia, porque todas as vezes que eu ia punir, eu me sentia mal, porque eu me sentia culpada pelo que estava acontecendo, mas eu não conseguia resolver. Porque as únicas coisas que eu conseguia era com punição. Era bater, era colocar de castigo, e eu vi que isso não estava resolvendo. Foi quando eu comecei a realmente a procurar uma ajuda mais específica, uma ajuda mais elaborada, que eu busquei mesmo uma ajuda com neuro, que eu passei todos os relatos, e os seus cursos me ajudou muito, as suas lives me ajudou muito, porque eu consegui relatar para o médico aquilo que o meu filho tinha, as situações que o meu filho estava tendo naquele momento. Aí foi então que eu consegui entrar com um médico, com um neuro, e conseguir essas avaliações que eu meio que mais ou menos já sabia o que era, mas eu não sabia como correr atrás de uma solução para diminuir os prejuízos. Aí, quando a gente realmente conseguiu, foi que eu fui compreender o que estava acontecendo e comecei a entender ele. A partir do momento que eu comecei a entender o meu filho,
a nossa situação ficou mais fácil. O nosso relacionamento entre mãe e filho ficou mais fácil. Porque a partir do momento que você entende o outro, o seu lado se torna mais fácil. E isso me ajudou muito. E uma questão, assim, quando ele ia para a escola, todos os relatos que eu passava para a professora, ele já tinha um tempo que já não queria mais ir para a escola, porque a professora taxava ele de menino custoso, menino atentado, de menino terrível, e que ele não aprende nada, que ele não sabe nada, e ele começou a levar isso para ele mesmo. Mãe, eu sou um burro, mãe, ninguém gosta de mim, mãe, eu não quero ir mais para a escola porque a professora não gosta de mim, os meus colegas não gostam de brincar comigo. E eu fui principalmente nas suas lives, foi que eu comecei a enxergar esse lado dele. Quando ele dizia, eu sou um burro, ninguém gosta de mim e ninguém gosta de ficar perto de mim. E a professora também não gosta de mim. Então, quando eu comecei a perceber que isso estava afetando ele, os sentimentos dele, o interior dele, eu comecei a mudar e a interagir com os pensamentos dele, a entrar nos pensamentos dele e, com isso, tentar ajudá-lo de alguma forma. Foi por isso que eu fiz as outros médicos, eu corri atrás de respostas que até então eu não tinha. Eu não sabia o que era TDAH, eu não sabia o que era TOD, e eu achava apenas que era coisas de criança, ou implicâncias de criança, ou pirraças de criança, e eu estava tratando meu filho assim. Por isso que eu punia ele sempre, porque eu não entendia o lado dele, eu não entendia os sentimentos dele. Eu estava apenas tentando mostrar para os outros que eu era mãe e que eu sabia ser mãe. Porque todo mundo me criticava. Uma atitude, né? Sim, porque todo mundo me criticava pela maneira dele ser. Porque você não corrige, você não educa, você não dá limites. Então eu tentava mostrar para as pessoas, não, eu educo sim, eu dou limites sim. Só que a minha maneira que eu estava fazendo era errada. Porque eu estava mostrando para as pessoas o tipo de mãe que as pessoas queriam que eu fosse. E eu não estava sendo a mãe que o meu filho precisa que eu seja. Você sabe, Márcia, eu tô aqui te ouvindo e tô lembrando da nossa primeira mentoria, da primeira mentoria que você participou. Sim. Bom, só para contextualizar aqui, para quem não sabe, no curso Fazendo as Pazes com TDAH, nós temos mentorias online, ao vivo, em grupo comigo. E nessas mentorias eu direciono, eu converso com os alunos, né? Os alunos têm a oportunidade de contar as suas histórias, tirar dúvidas, enfim. E aí, Márcia, tô lembrando aqui, né, que na nossa primeira mentoria, ao te ouvir, eu senti um misto de sensações. Eu pude perceber um pouquinho, como eu tava, quando eu iniciei a live de hoje, né? Que eu tava falando um pouco da dor das mães, de pais, de crianças com TDAH. Eu pude sentir a urgência da sua dor, porque o seu relato ele foi muito forte, muito impactante na mentoria, né? Você tava falando exatamente da sua atitude e do seu comportamento agressivo com ele, né? E o quanto
E eu acho que assim, você foi tão. E é legal isso, eu tô arrepiada de falar. É legal isso, porque a mentoria, ela tem esse objetivo mesmo, né? De ser amparo para as mães. E é um Sim. ambiente muito seguro para você expressar suas dores, porque ali tá todo mundo no mesmo barco, vivendo desafios e Sim. tentando aprender. E você entendeu isso muito rápido e você se expôs, né, ali na mentoria, falando assim abertamente, com muita honestidade, gente, como você está fazendo aqui, né? Eu bato no meu filho e eu bato muito nele para tentar corrigir Sim. esses comportamentos. E eu não consigo me controlar, e eu lembro muito de você dizendo isso, eu não consigo, eu não consigo não bater nele, eu não consigo mudar essas atitudes, porque é Uhum. difícil, porque ele me tira do sério, porque ele é uma criança que desafia, porque ele é uma criança que desobedece, porque ele bate em outras crianças e porque eu não admito isso. E aí, né, ao te ouvir na mentoria, eu senti um misto de sensações, né? Eu falei, meu Deus, a Márcia tá fazendo. Num caminho muito sofrido, muito sofrido, muito sofrido. Ela tá pedindo urgência nessa dor, ela precisa desse curso, ela precisa de direção, ela precisa retomar essa relação com o seu filho, né? Na mentoria a gente Sim. até teve a oportunidade de conhecer ele participou né? Ele falou e eu até pude conversar um Uhum. pouquinho com ele e ficou muito forte para mim isso, sabe, Márcia? Que olha só, né? O quanto que o seu relato combinou muito com a introdução, sem saber que você ia falar sobre isso, eu acabei fazendo essa introdução e acabou, né, sendo uniu, porque Sim. você sentia a pressão de pessoas próximas e também de pessoas desconhecidas, Sim. que através de um olhar, através de um dedo apontado para você, diziam: Ei, você precisa fazer alguma coisa, cara, olha o que o seu filho está fazendo. Você é mãe dessa criança, seu filho não tem limite, seu filho não tem educação, o que você vai fazer? O que você vai fazer com isso? E aí, com essa pressão, você batia, porque, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, Bati. então eu vou bater, eu vou corrigir, eu vou gritar, eu vou punir, eu vou tirar tudo, eu vou tirar a televisão, eu vou tirar tudo, eu vou bater, eu vou dar uma surra nesse menino. E esse menino vai aprender desta forma. Mas não é dessa forma, né, Márcia? Não vai. Ele não vai aprender dessa forma, tanto que ele não aprendeu dessa forma. Porque se ele tivesse que aprender, eu não precisava ter batido tanto. Isso, e eu lembro que eu falei exatamente isso para você, Márcia. Se fosse eficiente, você teria batido uma única vez. Exatamente. E não Só que é a eficiente. gente tem aquela velha mania de ouvir muito as pessoas e não ouvir, né? Ele não tentar entender o que está acontecendo. Então a gente ouve muito o julgamento dos outros e a gente vai pelo julgamento dos outros. Quantas vezes eu já bati nele por julgamentos, por falatórios de pessoas, pessoas tanto perto de mim quanto longe de mim, e eu achava que era daquela maneira que eu ia corrigir meu filho. Era batendo, era punindo. Já tirei sangue dele várias vezes, eu não... Me dói. Me dói falar isso. Porque hoje eu sei que quando eu fazia isso, me doía tanto em mim quanto nele. Porque ele chegava perto de mim, depois da situação ocorrida, ele chegava perto de mim e falava assim: Mamãe, desculpa, eu não queria ter feito isso. Desculpa, eu não vou fazer mais isso. Só que a cabecinha dele, no outro dia, ele já não lembrava mais e às vezes voltava a fazer a mesma coisa novamente. Porque não é uma E escolha, né? não é, não vem Não é uma escolha. dele, ele não faz porque ele quer. E só depois eu fui entender isso. Só depois que eu fui entender
o que estava acontecendo e a gravidade do problema. Hoje, antes eu me culpava muito. Culpa minha. Ele é assim porque ele fica sozinho por muito tempo, ele não tem com quem ficar, então ele está querendo chamar minha atenção. Então a maneira dele chamar a minha atenção é essa. Só que essa maneira eu não vou aceitar, porque eu vou corrigir da melhor maneira possível e dessa maneira que eu vou corrigir. Vai ser batendo, punindo, agredindo, e era dessa maneira que eu fazia. Só que a maneira dele chamar a minha atenção era outra. E eu não enxergava isso nele. Porque até então eu não entendia e não compreendia o que estava acontecendo com ele. E isso é uma situação que a gente precisa, uma coisa que a gente precisa melhorar, tanto para ele quanto para mim. Porque ele precisa de uma mãe tranquila, que consiga entendê-lo, compreendê-lo, para pegar na mãozinha dele e caminhar junto para o lugar certo. E a maneira que eu estava fazendo, eu estava caminhando com ele do lado contrário. Eu não estava caminhando com ele da maneira, no lugar correto. Eu estava do lado contrário. E hoje eu posso ver que melhorou bastante a nossa sintonia entre mãe e filho, sim, o nosso diálogo, a nossa convivência melhorou muito, muito mesmo. Hoje eu recebo elogios, a coisa mais maravilhosa que tem na minha vida é receber elogios dele. Que ele mudou muito. Mudou. E ele mudou porque você mudou, né, Márcia? Ele mudou porque eu mudei. Sim, ele mudou porque eu mudei. Porque se eu tivesse continuado sendo aquela mãe que as pessoas queriam que eu fosse, uma mãe autoritária, uma mãe agressiva, uma mãe descontrolada, porque não era controladora, eu era descontrolada mesmo. Eu não ia conseguir fazer ele, eu não ia conseguir ajudar ele. E isso eu não ajudei só ele, eu ajudei a mim também. Eu ajudei a minha filha, porque a minha filha hoje também ela entende isso. Ela entende a situação e ela também me ajuda muito no comportamento. Porque então, ajudar só ele e não me ajudar, não vai resolver o problema dele. Precisa ser uma ajuda completa. Ele só tem 8 anos, então a cabecinha dele é diferente da minha. Não adianta eu colocar na cabeça dele que ele tem que pensar igual a mim, que ele tem que agir como uma criança adulta. E era isso que eu fazia. Eu forçava ele a agir como uma criança adulta. Porque para todo mundo ele era uma criança adulta, porque ele sempre foi muito dependente. Ele sempre foi... Ele quase não dependia para mim por muita coisa. Ele tomava banho sozinho, para a escola sozinho. Tanto que teve uma época que ele ficava em casa sozinho. Eu saía para trabalhar e ele ficava em casa sozinho. Então ele levantava de manhã, isso com seus 5, 6 anos. Ele levantava de manhã, tomava o café dele, já deixava pronto e tomava banho, esquentava o almoço dele e descia e ia para a escola. A van já estava lá na porta esperando ele. Então ele sempre foi um menino muito dependente. E essa dependência que eu achava que ele também tinha que ter essa maturidade na mente, esse crescimento, só que ele não tinha. E ele não vai ter, porque ele só tem 8 anos. Ele não tem 18 anos, ele só tem 8 anos. Então ele tem uma cabecinha diferente, sim.
Ele não vai pensar como uma criança mais velha, ele vai pensar como uma criança da idade dele. Então não adianta eu querer colocar uma coisa na cabecinha dele que ele não vai compreender. É um passo de cada vez. É uma situação para cada determinada situação. Situação diferente para cada faixa etária. E entender isso é muito importante, né? Entender como funciona o cérebro da criança, como funciona o cérebro da criança com TDAH, por que que você precisa repetir várias vezes a mesma instrução, por que que ele se comporta de uma maneira impulsiva. E isso é muito importante, é muito libertador. Sim, muito libertador. Muito libertador. Isso é libertador para mim como mãe, isso é libertador para ele como filho. Porque eu sei também que ele sofreu. Só que ele não sabia demonstrar o sofrimento dele. É isso mesmo. E você sabe que você está falando uma coisa muito importante, né? A gente muitas vezes coloca uma expectativa na vida da criança e do adolescente que eles não têm cérebro para receber. Então, como que a gente espera que uma criança se comporte como um adulto, tenha atitudes adultas, se ele tem um cérebro de criança? Sim. Como que você quer, né? Como que você desejava que ele controlasse a raiva se nem você controlava a sua raiva? Olha que loucura, né? Justamente. Como que você quer que ele pare de bater nos amigos se você batia nele, né? Então, sabe, é uma coisa muito louca que a gente começa a pirar mesmo, entra nesse labirinto e nesse looping por falta de conhecimento, por falta de estratégias, por falta de ferramentas. E isso acaba se tornando uma loucura. Eu vi aqui que uma mãe comentou aqui enquanto você estava falando, ela disse, meu casamento está por um fio, eu tô quase me separando e o meu filho não entende isso. A mamãe comentou aqui e eu pensei, né? Não vai entender mesmo. Não. Primeiro porque o seu filho é uma criança, nunca casou na vida, nem sabe a complexidade que envolve um casamento. E segundo que ele não é culpado pelo fracasso do relacionamento dos pais. Sim. A responsabilidade disso é dos pais que não estão conseguindo desenvolver estratégias para lidar com este filho desafiador. Não são as crianças que precisam facilitar a vida dos pais. São os pais que precisam facilitar a vida das crianças. Sim, com certeza. Porque os pais têm um cérebro maduro, a criança não. Porque os pais têm um cérebro totalmente desenvolvido, as crianças não. Só que a gente não sabe disso, né? Ninguém nos ensina, ninguém fala isso. E aí a gente acha, de fato, que as crianças precisam facilitar a nossa vida. E o que significa facilitar? Muitas vezes é agir como um adulto, só que aquela criança não é capaz. Uhum. Era isso que eu fazia. Que loucura, né, Marcia? Muito louco. Hoje eu fico olhando assim, pelo assim, gente, o que eu fiz? O que eu estava fazendo? Que mãe era aquela que queria colocar o seu filho como um adulto, sendo que ele é apenas uma criança? Sim. Eu queria que ele tivesse atitudes de adulto e se comportasse como adulto, sabendo que ele era uma criança. Sim. Como é possível, né? Não é possível. Como é que Sim. você tá agora, Márcia? Me conta um pouquinho como você tá agora. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Daqui do meu lugar, a sua fala está diferente. O seu olhar está diferente. O seu Aliás, tem sorriso no seu rosto, né? Porque lá na minha não tinha. Não tinha. Até quando você começou a falar, eu fiquei aqui, ó. Mas, gente, é a mesma pessoa. Não tô acreditando nisso. Conversamos faz o quê? 2 meses? Me conta, como é que você está agora? Então, hoje eu tô procurando ser uma mãe... uma mãe melhor para ele,
ser uma pessoa melhor. É claro que isso não muda do dia para a noite, da água para o vinho. E amanhã é um novo dia, então amanhã tem novos desafios e eu vou precisar aprender com os novos desafios. Todo dia vai ter um desafio diferente para eu ter. E eu estou aprendendo isso muito. Estou aprendendo a me controlar. Porque eu aprendi que para eu controlar a situação do meu filho, eu preciso me controlar primeiro. Eu preciso aprender a ser diferente com ele. Eu preciso aprender a ser a mãe que o Arthur precisa. Então, isso eu consigo aprender a cada dia. Todos os dias eu aprendo um pouco. Todos os dias eu aprendo com algo novo, com alguma coisa que eu ouvi de diferente, que eu trago isso para dentro de mim. E eu ainda não consigo fazer isso por completo, mas eu deixei de dar muitos ouvidos para muita gente. Porque se a gente não aprende a deixar de dar ouvidos para muita gente, você acaba fazendo o que não é certo. Você E ele é capaz de tolerar, saindo... ele é capaz de tolerar as suas falhas, Márcia? Desde que você se coloque nessa posição de mãe aprendiz, ele é capaz. E quando você diz... É capaz. É muito lindo isso que você está dizendo. Eu estou aprendendo a ser a mãe que ele precisa. É isso, é sobre isso. Você não é perfeita e você jamais será. O curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho não tem o objetivo de formar mães perfeitas. Muito pelo contrário, está muito longe disso. Os desafios permanecerão, como você mesma disse. Mas quando você tem estratégias, quando você tem ferramentas, quando você sabe que você precisa se manter nesse movimento crescente do aprendizado, que é isso que você está relatando aqui. Eu sei que eu preciso aprender muito. Você vai ter que aprender para sempre. Para sempre. Sempre vai ter algo novo para você aprender. Isso é extremamente importante, muito importante para você enquanto mãe, para ele enquanto filho, para a relação de vocês, para sua filha também, né? Você tem uma filha que super te apoia, te ajuda, né? Parceira. Então, é extremamente importante se manter neste movimento crescente do aprendizado. E os desafios permanecem mesmo, mas você já sabe que não é com a punição, não é com a violência que você vai enfrentar esses desafios, né? De outra forma. Sim. E a gente sabe que esses transtornos, eles não têm cura. A gente sabe que, tô tomando remédio hoje, amanhã meu filho tá ótimo, daqui um mês o meu filho tá ótimo, daqui um ano ele tá maravilhoso. Não, isso é um processo. Isso é um processo entre mãe e filhos. E a gente precisa entender que a gente vai caminhar junto. Até não sei quando, mas a gente vai continuar juntos. A gente precisa caminhar juntos. É um processo lento. Não adianta a gente querer correr contra o tempo, porque não vai adiantar. Não. É viver a cada dia. É viver a cada dia novas emoções, novos desafios. Nessa faixa etária que ele está hoje, eu tenho um desafio. O ano que vem vou ter novos desafios. E mais para frente eu vou ter novos desafios. Então, a gente precisa aprender a cada dia. Para a gente aprender todos os dias de uma maneira diferente os novos desafios que estão por vir. E se são novos desafios, a gente precisa aprender novas habilidades. É isso. Márcia, valeu a pena entrar para o Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho? Valeu muito a pena. E eu acho bom que quando ele me vê fazendo as lives, ele fala assim, mãe, de novo? Eu falei, sim, de novo. Eu quero vir várias vezes. Mãe, mas você já sabe ser mãe. Eu falei, não. Todos os dias eu aprendo a ser mãe. Eu ainda não sei ser mãe. A gente não nasce sabendo ser mãe. A gente aprende todos os dias. E eu estou aprendendo todos os dias a ser a sua mãe. Aí ele falou assim,
Então tá bom. Ah, que lindo, Márcia. Olha, eu lembro que quando a gente conversou na mentoria, né, que foi essa conversa impactante e não tinha tantos sorrisos aí no seu rosto como tá tendo nessa conversa, eu fico extremamente feliz de ver tantos sorrisos aí no seu rosto. Eu lembro que não eu que estava lá, mas todos os alunos, todas as outras mães, os outros pais disseram para você, Márcia, sinta o nosso abraço, o nosso apoio, você não está Sim, sozinha, né? E foi muito importante ouvir, aprender com você. E eu tenho certeza que para você também foi muito importante ouvir e muito. aprender também nessa mentoria. E eu sou, pessoalmente, uma pessoa muito abracenta, sabe? Gosto de abraçar, eu gosto de apertar. Eu vivo de abraço em abraço aí com os meus amigos, com os meus pacientes. Eu gosto de colher sorrisos como esse que você está oferecendo aqui nesta live maravilhosa. E também colho muitas lágrimas pelo caminho, né? Eu Sim, colho e acolho muitas lágrimas no meio sim. do caminho, porque viver é isso. Viver É, é sobre isso também. Então, eu quero, primeiramente, dizer que eu estou muito feliz de te ouvir aqui hoje. Estou muito feliz de receber o seu sorriso e de ouvir as suas transformações. Quero que você se sinta novamente abraçada. Mas esse abraço é diferente daquele obrigada. outro que eu te dei na mentoria. Aquele na mentoria Sim, era um abraço de acolhimento, era um abraço sim, em forma de rede, em forma de acolhimento, de rede de apoio para você repousar, sentir o meu apoio. Esse abraço que eu estou te dando hoje é um abraço de orgulho, é um abraço de obrigada. ei, mulher de Deus, você venceu! Você Sim, estou vencendo a cada aprendeu! dia. Você está se Estou tornando a vencendo a cada mãe dia. que ele precisa. Esse abraço de hoje tem Sim, como objetivo, é um abraço bem apertado, viu, Márcia? De orgulho mesmo e de felicidade por, sim. por ter tido a oportunidade de te acompanhar nesse caminho, por ter tido a oportunidade de presenciar tantas transformações. Parabéns, viu? Parabéns E hoje eu mesmo. fico muito feliz de saber que eu posso compartilhar com outras mães. É isso. Descobri recentemente, dentro da minha própria família, que a minha sobrinha também tem. Olha só. E para mim foi muito importante eu chegar na minha irmã e poder dizer para ela aquilo que eu já sabia, aquilo que eu já tinha aprendido. Para ela foi mais tranquilo, foi mais leve, porque para ela foi um impacto muito forte para ela saber. Mas quando eu repassei as informações que eu tinha e que me ajudou muito e eu pude dividir isso com ela, para mim foi uma alegria muito grande saber que eu posso ajudar outras mães que estão na mesma situação que eu, que passou, estão passando pela mesma situação que eu passei, porque a gente fica num momento assim desesperador, que você pensa assim, o que que eu vou fazer? O que que eu estou fazendo? Eu não consigo mais, eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda. Mas Uhum, buscar ajuda de onde? uhum, De quem? uhum, E a gente acaba se sentindo assim, sem rumo. uhum. E é É isso mesmo. muito ruim a gente se sentir sem rumo, porque você não tem para onde ir, você não tem com quem conversar, você não tem com quem pedir ajuda. Uhum, E é muito importante essa ajuda que a gente consegue levar para as outras mães, para os outros pais. Porque é como se fosse uma luzinha lá no final do túnel que a gente está dando. Toma essa velhinha e siga com essa velhinha que você vai encontrar a solução que você precisa. E foi é isso assim mesmo. com as lives. Eu lembro que no início, na primeira live nossa, eu comentei que eu ainda não sabia se eu queria fazer o Foi. curso, Você estava que eu querendo tinha desistir. desistido, É que mesmo, você isso queria não ia desistir. resolver em nada, que isso não ia dar em nada, e que eu queria desistir. Já tinha mandado mensagem para as meninas cancelar o meu pedido. E
Assim, não cancelou, ainda bem, né? Prosseguiu. E eu posso dizer assim, é uma, é uma, como que eu vou dizer? Uma conquista muito grande. Isso que a gente faz não é perder. Muito pelo contrário, você está ganhando. Você está ganhando. Porque ver o seu filho diferente, ver ele ser tratado diferente, ver ele ser olhado diferente, é muito bom para gente que é mãe, que é avó, que é tia, porque eu sei que tem muitas avós aí que cuidam de seus netos, que são mães também dos seus netos. Então, é muito gratificante poder ver essa relação positiva que a criança está passando. A gente ter essa positividade de outras mães com a gente, com os professores com a gente. Olha, seu filho melhorou bastante. Olha, seu filho está assim. Que bom que ele melhorou nisso. As escolas estão melhor. Então, é uma alegria muito grande. E eu posso dizer de novo que eu não me arrependi de ter feito. Está me ajudando muito. E eu tenho certeza que vai continuar me ajudando, caminhando comigo aí por muito tempo. Com certeza, Márcia, que bom que você não desistiu. Eu lembro mesmo que você falou, eu quero desistir, eu não quero mais, não quero fazer, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Eu fico feliz que você não tenha desistido, mas não só do curso. Porque desistir do curso é desistir de você, é desistir de fazer diferente, é desistir do seu filho, de entender o seu filho. Então eu fico extremamente feliz de saber que você não desistiu, mas que, muito pelo contrário, você não desistiu e ainda se capacitou e está fazendo diferente. Querida, parabéns. Quero agradecer aqui o seu relato por você compartilhar essa história desafiadora, de muita dor, mas sobretudo de muitas transformações, de muitas mudanças. Então, parabéns, viu? Você conseguiu e está conseguindo e vai continuar neste processo de aprendizado, porque ele é constante. Muito obrigada pelo seu relato, por compartilhar a sua história e a gente segue juntas, viu? Tá bom. Obrigada a você, Paula. Obrigada por todas as suas mentorias, seus vídeos. Você ajuda muitas mães. Longe, bem longe. Mas isso é muito importante que isso consiga chegar até elas. Porque elas estão eu acredito que elas estão se sentindo assim, num fundo do túnel sem uma luz para iluminar elas. Na escuridão, né? E você, com as suas mentorias, você consegue ajudar muito. Obrigada, viu, Márcia? Obrigada a você e por tudo. Beijo, querida. Beijos. Gente, que relato, hein? Nossa, eu tava ouvindo a Márcia e eu voltei na mentoria que nós tivemos há 2 meses atrás, eu acredito, que ela realmente falou que ela queria desistir, chorou muito, foi muito impactante essa mentoria, esse relato. E aí nós conversamos, outras mães acolheram, eu também direcionei. E olha só onde ela chegou, quantas transformações ela alcançou. Que coisa linda. As mentorias que fazem parte do curso Fazendo as Pazes com o TDAH são preciosas, são momentos muito preciosos. Inclusive, ontem a gente teve uma mentoria e é sempre muito forte, muito impactante, muito verdadeiro esse encontro com as mães e mães se encontrando com outras mães, se encontrando comigo e a gente podendo compartilhar, orientar, direcionar. É sempre muito transformador mesmo. E é para isso, é por isso e para isso que eu te convido a participar da nova turma do curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. No curso Fazendo as Pazes com o TDAH
no curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho, você será uma aprendiz, assim como eu também sou. Você terá a oportunidade de aprender como que funciona o cérebro do seu filho. E eu vou ter a oportunidade de aprender como você funciona. E vou ter a oportunidade de te direcionar de muito perto, de acompanhar você nessa trajetória. Eu te convido a formar esta grande rede de apoio, que é o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho. E essa rede, nesta rede você pode repousar, você pode sentir, você pode refletir, você pode sonhar, você pode fazer diferente. Se estruturar, se fortalecer para fazer diferente. A sua vida não precisa ser perfeita. Você não precisa ser perfeita. O seu filho também não precisa ser perfeito. Aliás, a vida imperfeita é onde mora as reais possibilidades, né? Nós somos todos imperfeitos. E essa é a realidade. Então, sinta-se abraçada aí por mim, porque como eu disse, eu sou abracenta, eu gosto de abraçar, eu gosto de apertar. Sinta-se abraçada e sinta esse abraço como uma possibilidade de fazer diferente, a possibilidade de você descansar as suas dores, as suas frustrações. E a sua dor pede urgência, eu sei disso, e os seus desejos também. Então, sinta esse balão de oxigênio para você continuar aí enxergando possibilidades na sua vida e na vida do seu filho. Enxerga essa luz no fim do túnel, como a Márcia disse agora, e vem fazer parte da próxima turma do curso Fazendo as Pazes com TDAH. As inscrições se encerram hoje, porque sexta-feira que vem, dia 3 de fevereiro, já temos mentoria. Então, as inscrições se encerram hoje, para dar tempo de você fazer o curso, ou assistir algumas aulas e chegar com tudo na mentoria que vai acontecer no dia 3. Simbora, minha gente! A hora é agora, viu? Beijo!